Fala galera, tudo bem com vocês? Mari por aqui. Antes de começar a nossa história, eu quero deixar um recadão aqui para vocês, tá? Nós vamos sortear aqui para os nossos ouvintes, independente do lugar que eles estão do mundo, 2 assinaturas para apoiadores. Se você ainda não é nosso apoiador e fica imaginando o que tem por lá, manda uma história pra gente para poder concorrer a essa assinatura. Como é que vai funcionar? No final do mês que vem é aniversário de 1 ano do Eu Conto ou Você Conta. E você sabe, né, gente? Aquela frase mais clichê que existe. O aniversário é nosso, mas quem ganha o presente são vocês. Então, para participar, vai funcionar assim. Quem quiser concorrer a 2 meses de assinatura sem ter que pagar nada na faixa, só precisa fazer uma coisinha, que é mandar a história pra gente. Qualquer história, qualquer tema. Vocês sabem que aqui tem um lugar para todas as histórias, gente. Não é só história de intercâmbio, não, tá? Se você achou que era e é por isso que você não manda sua história, vem novidades por aí, mande qualquer tema. Mande a história, você automaticamente vai entrar ali na nossa lista de pessoas já concorrendo. E no final do mês, no dia do nosso aniversário, a gente vai fazer esse sorteio e ver quem ganhou. Então, para concorrer, só mandar a história pra gente no escreveseuconto@gmail.com. Sabe que dá para mandar por áudio também, né? Só chama a gente aqui ou no Telegram, que aí é sucesso para poder dar as coordenadas. Se você manda uma história por e-mail, a chance que ela vai ser contada antes é muito maior, tá, gente? Já falei, tentamos respeitar a fila, mas quando manda por e-mail já fica muito mais fácil para que a gente roteirize. Enfim, é o nosso aniversário, a gente quer presentear vocês, vai ter mais surpresas vindo aí, vamos falar nos próximos episódios, mas por enquanto é isso, gente. Mandem histórias para participar e concorrer à assinatura para apoiadores na faixa. Agora, vamos para a história da Joana. Mas então, Eu conto ou você conta? Gente, essa história pode conter gatilhos de violência psicológica. Fiquem ligadinhos aí escutando, não é uma história para criança. Bom, a nossa musa Joana começou a namorar um cara chamado Daniel. Os dois ali perto dos seus 20, 21 anos, mesma faixa etária, os dois trabalhando. Acabou que eles se conheceram pela internet, por amigos em comuns, na verdade, não foi assim uma pessoa aleatória. E aí, conversando ali, conversando aqui, resolveram e marcaram de ir num show. Joana foi com uma amiga e Daniel foi com seu primo. Ok, eles foram no show, a Joana conheceu o Daniel pessoalmente, ela se encantou. A Joana falou pra mim que ela já tinha namorado, ela já tinha tido alguns namoradinhos. Era coisa séria? Ela achava que era na época, mas hoje, olhando pra trás, ela vê que eram namoros bem assim de colégio, de faculdade, coisas imaturas, porque, né, enfim, mais pra frente vocês vão entender. Só sei que esses dois deram um clique, deram uma conectada e depois desse dia do show, os dois começaram a se ver e ficar, né? Já falamos sobre ficantes aqui. Começaram a ficar constantemente. O Daniel era um menino trabalhador, tinha um bom trabalho, ganhava bem, mas a situação econômica dele de família, de vida, era classe média, gente. Não era classe média alta, não era rico, nada disso. E aí vai ser importante para vocês entenderem esse recorte que eu tô fazendo. Diferente da Joana, que também tinha um trabalho, segundo ela, mediano, que ela não gostava muito, mas pagava as contas, e a Joana também ali numa classe média. Ok, esse relacionamento foi indo, mas nada dos dois namorarem. A Joana começou a sentir que ela estava muito apaixonada, gente, mas era uma paixão bem diferente das que ela já tinha sentido na época que ela namorou os outros carinhas. Ela julgou que aquilo ali era uma paixão arrebatadora. Ela nunca tinha se sentido tão apaixonada como ela estava agora por Daniel.
Os dois acabaram caindo naqueles relacionamentos que já começam com muita intensidade, sabe? Que manda mensagem toda hora, que troca declaração de amor toda hora. E era assim, era um love bombing, mas era das duas partes, né? Era bem intenso. Até que, com algumas semanas indo aí nessa velocidade da luz, a Joana começou a sentir uma vibe esquisita. Uma vibe esquisita como, Joana? Foi o que eu perguntei pra ela. Ela disse que começou a perceber que quando o Daniel bebia álcool, ele ficava muito diferente. Dava uma transformada na personalidade, falava umas besteiras, às vezes fazia umas grosserias com ela. Não no sentido de ficar agressivo, mas sabe quando a pessoa te coloca pra baixo, acaba com a sua autoestima? A pessoa faz você se sentir como um nada, meio assim insignificante, nem te dá valor? Era assim muitas vezes que ela se sentia com o tratamento do Daniel quando ele bebia álcool. E detalhe, não é que ele bebia muito, que ele enchia a cara, que ele ficava jogado no chão de cachaça, gente. Com 2 latinhas, o querido já estava se passando. Então, além de ficar chateada, a Joana percebia que as pessoas ao redor, como amigos, familiares, também ficavam de cara como o Daniel a tratava. Eu perguntei pra ela quando era como ele estava sóbrio. E ela disse que ele era muito diferente. Era um cara grosso, mas não era tão ruim quando ele bebia. Teve um dia que os dois, numa tarde juntos, sem fazer nada ali, fazendo vários nada juntos, o Daniel sugeriu que eles saíssem para tomar uns drinks. Hoje, mandando essa história pra gente, ela não entende o porquê que ela concordava em fazer rolê que tinha bebida envolvida, porque no fundo sempre sobrava para ela. Então, nesse dia, eles ali bebendo, tomando drinks, se abraçando, segurando um na mão do outro, olhando um nos olhos dos outros. Daniel, de repente, começou a chorar. Chorar, chorar. Gente, lágrimas. Chorar mesmo, sabe? Não é aquele chorinho fake, não. Joana nunca tinha visto o Daniel chorar assim. Ela nem sabia que ele era uma pessoa sensível, porque não parecia, né? Pelas grosserias. E ela perguntou pra ele o que estava acontecendo, por que ele estava ali daquela maneira, parecia que estava meio xoxo, meio capenga, meio agoniado. O Daniel confessou que ele a amava. Foi ali que ele falou o primeiro te amo. Mas por que ele estava chorando tanto e estava com uma cara de agonia se ele estava revelando ali uma coisa tão linda, tudo que ela mais queria? Daniel seguiu dizendo que ele tinha muito medo de estragar aquele relacionamento, fazendo alguma coisa errada, ou quem sabe até algo que ele se arrependesse depois. Mana, red flag aqui, viu? Aqui tu corre. Minha opinião, né? Porque que papo é esse, gente? Tá até chorando ali, morrendo, com medo de fazer alguma coisa pra estragar o relacionamento? Por quê, hein? Bom, era um sentimento maravilhoso. Ela sentia que agora, né, não só apaixonada, ela tava com os 4 pneus arriados, gente. Foi um momento muito bom. Era um amor diferente, era um amor forte. A Joana, gente, falou que ela chegava a sentir o coração dela dar aquela pontadinha, sabe? Sabe aquela pontadinha do coração apaixonado que você sente no corpo físico? Ela sentia isso quando ela pensava no Daniel. Era muito amor, era muita paixão. E ver ele falando que a amava antes mesmo dela falar pra ele foi um sinal que ela pensou, né, ser um ótimo sinal. Era um sinal que aquele relacionamento daria muitos frutos e teria um futuro. Ela começou a sentir, gente, que aquele cara era talvez o amor da vida dela, coisa que ela nunca tinha pensado antes com seus ex-namorados. E ela foi pra casa dormir na maior paz do mundo. Só que, passado esse dia, passado ali alguns dias, né, algumas semanas, a Joana relatou que ela começou a passar por inúmeras situações péssimas e desagradáveis nesse relacionamento. O que começou a acontecer? Antes, lembra que eu falei pra vocês? Quando o Daniel bebia, ele era um FDP, né? Ficava grosso, tratava ela mal, colocava ela pra baixo. Só que agora, o que estava acontecendo? O Daniel começou a tratar ela dessa forma
até mesmo quando ele não bebia. Estando sóbrio, num dia de manhã, acordou domingo, abriu a janela e ele já era um escroto de cara. Gente, ele era muito, 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 muito FDP. Ela me mandou aqui milhares de exemplos. Aqui a gente vai citar alguns, mas só para vocês entenderem uma das coisas, por exemplo, que ele fazia. Um dia o Daniel foi buscar a Joana na casa dela. Eles estavam indo para um evento que ia ser, sei lá, gente, um bar, uma festa com os amigos, nada demais. E quando ele viu a roupa dela, ele falou que ele não sairia com ela daquele jeito, não. E aqui a gente não tá falando de roupa curta, de decote, de roupa colada. Então ele começou a dizer que ela era uma menina mal vestida. E que pra ela igualar ali o patamar dele, ela teria que comprar determinadas roupas, determinados lookinhos, para que isso agradasse ele. Se ela postava uma foto que ela tava almoçando, gente, só pra vocês entenderem o nível de loucura, tá? E a foto tava, sei lá, era uma foto da mesa. Sabe quando às vezes você tira uma foto da mesa, e tem o prato, e tem o cardápio? É uma foto bem comum ali do Insta, né? Até a foto que ela tirava, ele reclamava. Ele falava que era uma foto de mau gosto, que ela era brega, para ela apagar. Aqui eu não mencionei, ele tinha um trabalho que ele não trabalhava com moda, mas ele trabalhava com criatividade, em agência de comunicação. E ele era uma pessoa que trabalhava nessa parte aí de ilustração, de criar. Era um homem realmente criativo, que tinha um trabalho bom e era bom no que ele fazia. Mas isso não dava direito dele fazer isso com a Joana. Muito menos colocar ela para baixo de acordo com as opiniões dele. E era isso que ele fazia. A Joana não podia nem mexer na estação de rádio do carro dele. Não podia escolher música, não podia fazer nada. Porque, como ele mesmo dizia, o carro é meu. Nesse ponto, gente, a Joana já estava bem para baixo. Os dois já estavam namorando oficialmente. Por quê, Joana? Por quê? Segundo nossa musa, a reflexão que ela faz hoje, ela estava ainda nesse relacionamento porque essa paixão tão forte que ela sentiu, ela via que era algo que ela precisava lutar por não ter sentido isso nos outros relacionamentos e sentir que Daniel era o amor de sua vida. Ela não queria simplesmente desistir. Ela queria que ele mudasse. Ela queria que ele transformasse, que ele fosse um homem melhor, um homem mais carinhoso. Mas, gente, esse tipo de coisa não é a gente que muda num homem, tá? Não é você, meu amor, que vai mudar isso nele. Ele precisa querer mudar. A pessoa precisa querer mudar primeiro. Esse é o primeiro passo. E depois tomar ação. Não adianta você estar num relacionamento esperando há muitos anos ou há muito tempo que uma pessoa vai ter um comportamento diferente, que magicamente ela vai acordar num dia e vai falar: "Não, hoje eu vou mudar. Eu vou ser um cara melhor, eu vou ser um cara menos grosso, eu vou ser menos um filho da puta, porque a Joana merece". Gente, não é assim que funciona, infelizmente, tá? E ela só foi saber disso depois. Portanto, nossa musa continuou levando esse relacionamento e os meses foram passando. Ela estava infeliz, ela estava aceitando qualquer migalha de amor que ele soltava, tá? Palavras dela. O que quer dizer essas migalhas? São os poucos bons momentos que eles ainda tinham. Eram poucos e eram raros. Naquela época, os dois não se viam todos os dias, só de final de semana. De vez em quando, ali, um dia ou outro na semana. Por mensagem, era mais tranquilo. Ele não era tão cuzão. Então, durante a semana, ela não ficava tão triste. Só que assim que eles se viam, gente, assim que eles se davam um oi, esse menino já procurava alguma coisa para falar. Ou era sobre a aparência dela, ou sobre a roupa, ou algum comentário sobre a família dela. A linguinha do querido era muito afiada. E a Joana ficava de cara, como ela estava aguentando tudo aquilo num relacionamento. Ela que sempre se julgou uma mulher empoderada, confiante, alegre, agora tudo isso estava apagando. E em paralelo, ela estava se afastando dos amigos. Por quê? Porque os amigos dela não agradavam Daniel.
Ela estava se afastando da mãe. Por quê? Porque a sua mãe não gostava de Daniel. E ao invés de escutar a sua mãe, entender o que estava acontecendo ali, ela preferiu se afastar da mãe, da família e dos amigos e começou a viver, gente, um relacionamento muito, muito, muito tóxico. Que na época ela não tinha ideia, gente. Isso aí tem mais de 10 anos, quase 15 anos. Não se falava muito disso. A mãe da Joana também não tinha muitas ferramentas para entender que a filha estava passando por algo abusivo. Ela não gostava do Daniel, ela percebia que ele era um cara ali que tinha energia meio blé, mas ao mesmo tempo ela não conseguia comunicar isso de uma forma, não sei se é amorosa ou se é uma forma clara para sua filha. Ela sempre xingava muito, né, o namorado da filha, porque era uma maneira que ela tinha ali de extravasar a raiva que ela tinha dele, mas ela não colocava bons pontos nesse sentido de Filha, talvez ele não bata em você, mas o que está acontecendo é uma agressão psicológica, uma violência psicológica. hoje a mãe dela já entende mais sobre isso, elas já chegaram até a conversar sobre esse fato, mas na época era algo meio nebuloso, não se falava tanto de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico. Infelizmente ainda era uma época que a gente passava por isso, mas era difícil ter um entendimento que aquilo estava acontecendo com a gente, né? Então, com o tempo, com mais explicações aí, com a internet, com tudo, as coisas foram ficando mais claras e a gente foi dando nome aos bois. O que passava muito na cabeça dela é que ela estava num relacionamento saudável com um cara que fazia coisas ruins ou tinha comportamentos ruins. A violência doméstica, gente, nem sempre vai ser uma agressão física. É importante a gente saber disso, tá? Se você está num relacionamento onde o seu parceiro te trata muito mal, te coloca para baixo, te xinga, você tá vivendo aí uma violência psicológica, gente, e conta sim como violência doméstica, inclusive no Brasil, que é onde essa história toda aconteceu. Uma coisa que eu perguntei para nossa musa era como era a relação dela com os amigos e com a família do Daniel. Ela disse que com relação à família era tudo ok. Mas assim, não era aquelas famílias que você super se dá bem de cara, já quer, sei lá, frequentar mais a casa do seu namorado, fazer coisas com os irmãos dele. Ele tinha irmãos, tinha irmã também. Tinha pais que ainda eram casados num casamento totalmente infeliz. O pai e a mãe do Daniel, eles nem olhavam um pro outro, gente. Lógico, ela só foi percebendo isso com o tempo, né? Não ali na primeira introdução. Mas ela percebeu que era um casamento, assim, total de fachada. Fachada do quê? Ela não sabe. Mas com os anos ela percebeu que era também uma tentativa, gente, de pousar ali como uma família feliz. Ela comentou que a família do Daniel frequentava uma religião que é um pouco mais rígida, aqui não vamos falar qual, então eles não acreditavam em divórcio. Mesmo muito infeliz, e sim, gente, a mãe dele era muito infeliz, tá? Ela confessou isso pra Joana várias vezes. Eles continuavam ali naquele casamento. Então, assim, né? O exemplo dentro de casa já não tá muito legal. Porque eu não sei vocês, mas se eu vejo a minha mãe numa situação dessa, eu prefiro que a minha mãe se separe do meu pai e seja feliz, ou vice-versa, né? Meu pai se separa da minha mãe, enfim, não sei se os dois estavam infelizes. Porque, gente, o maior exemplo que você pode dar para os seus filhos é mostrar que você tá bem, que você tá feliz, que você tá forte. Eu acho muito triste e a Joana disse que via como o Daniel olhava para essa relação com olhos muito tristes, sabe? Durante reuniões de família, era uma coisa esquisita. Os dois nem se falavam, gente. Moravam na mesma casa, dormiam na mesma cama, não se encostavam. Então, assim, eu não sei até que ponto isso é um parênteses que eu tô falando aqui na história, né? Mas a gente sabe que nossos pais, a nossa base, diz muito ou quase tudo de como a gente vai se relacionar no futuro e também das pessoas que a gente vai atrair para nossa vida no futuro. Já com relação à pergunta que eu fiz para Joana sobre os amigos do Daniel, como que era essa relação aí dela com os amigos, ela disse assim: Ó, os amigos do Daniel eram um pouco mais jovens que ele. Ali naquela faixa, sei lá, dos 19, 20 anos. Mas eram meninos bonzinhos, eram meninos divertidos, muito imaturos, mas bem gente boa. guardem essa informação aí, meus musos, guardem essa informação. A real
é que a Joana percebeu que ela tinha medo do Daniel, conforme o tempo foi passando. Ele tinha toda a liberdade do mundo para fazer o que ele quisesse, sair para onde ele quisesse, sem horário, ela não controlava nada que ele fazia, não era uma mulher, até hoje não é uma mulher ciumenta, mas o contrário ela não fazia. Então ela não aproveitava a própria liberdade. Ela evitava sair com os amigos, ela evitava sair com a própria mãe, ela evitava fazer coisas, postar coisas, porque tudo que ela fazia, de alguma forma, incomodava o querido, ou ele reclamava, ou ele surtava. E é aquilo, né? Tudo acaba em pizza. No caso aqui, a pizza são brigas. Ela realmente começou a se questionar qual que era o papel dela numa relação onde ela só era colocada para baixo. Toda vez, todo dia, né, que eles se viam no final de semana, era coisa assim, gente, de 15 minutos ali de oi, oi, amor, tudo bem? Como é que foi a semana? Tananana. 15 minutos, ela já estava num canto triste por algo que ele fez ou disse. O Daniel era péssimo, péssimo mesmo, gente. Eu tô deixando algumas coisas de fora aqui porque eu não quero nem reproduzir, mas já dá pra entender o tipo de pessoa que ele era, né? Mas afinal, quem era Daniel nos seus outros relacionamentos? Essa foi uma pergunta que a Joana começou a se fazer, porque ela percebeu que até então ela não sabia direito sobre o passado dele com outros relacionamentos. Então, a nossa musa resolveu dar aquela pesquisadinha que até então ela disse que não tinha ido muito atrás, porque a real, gente, é que ela sabia que se ela procurasse, ela ia achar. Então, ela resolveu colocar o cropped e fazer aquele trabalhinho CSI que muitas de nós, infelizmente, né, às vezes caímos nesse negócio de pegar o celular, tem desconfiança, um cara péssimo como esse. Bom, não vou nem julgar, né? Mas é claro, se você procura, você vai achar. E quando ela resolveu procurar no celular do Daniel um dia que ele estava dormindo, ela abriu uma caixa de Pandora. Só para vocês entenderem, antes de eu falar o que tinha dentro dessa caixinha de Pandora, o Daniel falava para Joana que o motivo do relacionamento dele ter terminado da última vez, o namoro que rolou aí por uns 4 anos, bastante tempo, foi porque não estava dando certo, os dois eram muito jovens, tinha muitas brigas e acabaram se separando. E a Joana nunca teve razão para acreditar o contrário. Só que agora, sabendo aí, né, mais um pouco da índole do querido, como ele era grosso, ela começou a se questionar. Bom, se ele me trata assim, com certeza ele deve ter tratado a namorada dele parecido, não é possível. Ele dizia que não, né? Que ele era perfeito, que ele era maravilhoso, que ele era sem defeitos. Parabéns! Só que aí isso criou uma pulga atrás da orelha dela. E quando ele dormiu e ela abriu aquele celular, gente, ela abriu a caixinha de Pandora. Tinham muitas coisas comprometedoras ali. Mas eu vou citar algumas, tá? Pra vocês derem risada ou ficar com vergonha alheia junto comigo. Primeiro que tinha um monte de mensagens dele para meninas do trabalho dele. E ele chamava as queridas carinhosamente de amor, bebê, vida, princesa. embarcava encontros para almoço, gente, flertando na cara dura, sabe? Pode até ser que era, sei lá, um jeito carinhoso, porque às vezes, né, no trabalho a gente realmente tem nossos amigos, nossos colegas, ficamos bem chegados. Mas, gente, bebê, vida, princesa, marcando almoço, flertando nas mensagens. Joana, pelo amor, né? Não sei nem como você considerou que poderia ter sido outra coisa isso aqui. E ela achou o que ela queria. Ela foi nas mensagens com a ex dele. E, gente, tinham inúmeras mensagens dele. Inúmeras. Em diversas datas diferentes, tá? Inclusive, uma mensagem que ele tinha mandado para ela era num feriado que a Joana e o Daniel estavam viajando na praia. Numa trip, assim, super romântica. Assim a nossa musa achava. Só que nas costas, enquanto ela estava curtindo a praia, sol, mar. Inclusive, foi uma viagem que eles não brigaram muito, porque eles brigavam em todas, né? Mas essa eles não brigaram muito. Imagina, agora ela pegando o celular dele e vendo que ele estava falando
tempo inteiro com a ex. E era coisas toscas, gente. Música, sabe? Ficava mandando música, trechos de música. E aí a Joana reconheceu um trecho de música que ele mandou pra ela, e a menina tinha mandado assim, gente, a ex-namorada do Daniel. Ai, que lindo! Foi você que escreveu esse texto? Era a música. E o Daniel, Sim, fui eu que escrevi pra você, meu amor. gente, olha que cara de pau. Na viagem, com a Joana, mandando mensagem pra ex, fingindo que ele tá escrevendo um poeminha que na verdade é uma música de rap, tá? Pra vocês aí, porque ela me contou que música é. Eu fiquei. Ai, não sei quem é pior, sério. As mensagens eram todas do mesmo teor. Em todas ele pedia pra que a ex voltasse com ele. E ela até falava: "Não". Nada a ver. E outra coisa, você não tá namorando agora? Você não tá com a Joana? E ele falava: É, eu tô com a Joana, mas se você me quiser, eu largo ela agora. Imagina, gente, você lê na calada da madrugada uma mensagem dessa, já tá numa situação vulnerável, num relacionamento péssimo. Foi destruidor pra Joana. As mensagens ele sempre pedia pra voltar com a ex, até que provavelmente ela deu um chega pra lá, né? Porque, enfim, no final não voltaram. A Joana passou dias chorando, tá? Coração doendo. Nem ela entendia como ela podia sofrer por uma pessoa que fazia tudo isso que ele fazia com ela. Nesse dia que ela viu as mensagens, antes de, sei lá, fazer alguma coisa, ter alguma reação, acordar o querido, dar um chacoalhão na cama e falar: Acorda, filho da puta, que porra é essa aqui? antes de qualquer coisa, ela resolveu fazer uma coisinha. Eu já vou falar pra vocês mais pra frente o que que era. Primeiro que ela tentou mandar esses prints pro celular dela e depois apagar de alguma forma. Ela conseguiu ali alguns, mas ela estava um pouco nervosa. E ela resolveu fazer uma outra coisa ali na configuração do celular do Daniel. Bom, esse dia passou, ela foi dormir chorando, como muitos dias em que ela ia dormir chorando. Joana não resolveu tomar ação, fazer nada, confrontar Daniel, nada. Ela resolveu ficar na sua. Até porque ela me disse que não era de fato nenhuma traição. Como não, mulher? Esse homem te odeia, minha filha. A cabeça de Joana, hoje ela sabe que era, né, gente? Mas na época a cabeça dela era assim: Ok, isso aqui são mensagens. Não quer dizer que o Daniel me traiu. mas aí também, né, gente, mesmo se fosse só as mensagens, tem que ver qual que é o acordo que vocês têm no relacionamento. Se você não considera o seu atual namorado mandando mensagens pra ex-namorada dele, que quer voltar, que tá com saudade, que a ama, que largaria você num piscar de olhos pra ficar com ela, caramba, se isso aqui não é uma bandeira vermelha, minha querida, a gente vai ter que chacoalhar a toalha inteira na sua cara. Então, gente, por favor, né? Por favor, se você está escutando isso, está passando por alguma coisa parecida, meus musos, minhas musas, vocês são demais, se deem valor. Tem sim gente por aí querendo vocês, tá? Se deem o valor necessário, ok? Porque se vocês não dão, vem pessoas como esse Daniel aqui e coloca você lá embaixo para colocar o eguinho dele lá em cima e achar que ele é muita merda e colocar você lá embaixo como pouca merda. E ninguém aqui é pouca merda não, tá, meu amor? Desculpa, gente, eu fiquei pistola um pouco. Eu só sei que depois desse dia, a Joana evitava transar ao máximo com o Daniel. Aliás, ela nem tinha vontade, né, gente, de se entregar pra um macho escroto. E aí, teve mais um fato que aconteceu, porque tinham muitos, né? Eu falei pra vocês que aqui a gente vai citar alguns, que foi uma feijoada em que a Joana foi convidada pela família do Daniel. A Joana ama feijoada. Ama, 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 ama. Então, saber que ela ia num evento, sabe? Comer uma feijoada caseira. Era com o Daniel? Era. Ela estava infeliz? Estava. Mas pelo menos a família dele ia estar lá, a avó dele ia estar lá, ela gostava deles. Então, assim, feijoada, família legal. Ok, já que eu tô nessa merda aqui, pelo menos uma coisa a menos, sabe? E ela foi muito feliz. O Daniel falou: ó, A minha avó, a minha tia fazem uma feijoada maravilhosa. ele sabia que aquele era um dos pratos favoritos da Joana. Ah, eu só quero fazer um recorte para falar que a Joana é uma mulher magra.
tanto ela quanto o Daniel, tá? Eu tô falando isso porque é importante aqui para o que vai vir a seguir. Ela foi convidada para essa feijoada e lá estava ela, super animada. O cheiro, aquele cheiro do feijãozinho com bacon, com a linguiça, sabe, gente? Chega, a manteiga derrete. Ai, que delícia! Eu amo! Tava no ar, vinha assim aquele aroma na casa inteira. Ela já entrou falando. Hoje é meu dia, eu vou tirar a barriga da miséria. E aí, feijoada pronta. Joana se encaminhou ali pro fogão, cada um tava pegando seu pratinho, né, gente? E feijoada é assim, ainda mais sem casa. Você pega um pouco, você come, aí depois você vai lá, pega mais um pouquinho, ou você repete um pouco mais do couve, um pouco mais do feijão, aquilo que você gostou mais. Feijoada normalmente é assim, você não senta e come tudo de uma vez, a não ser que você senta com calma ou com mais gente. Tem esse negócio, né? Eu acho que feijoada é uma comida que traz todo mundo junto, assim, tem todo um negócio. E ela tava ali, fez o pratinho dela, Daniel fez o pratinho dele. E aqui eu queria dizer que o Daniel comia igual passarinho, que não era o caso da Joana. Ela foi, fez um prato, pegou um pouquinho, porque como eu falei, ela queria ver o que era melhor ali para depois repetir, né? Esperta. Ela tava comendo. Gente, que delícia que tava aquela feijoada. Que delícia. Tava muito boa. E quando ela terminou de comer e foi levantando para repetir lá no fogão, o Daniel falou: opa, onde você vai? Ah, amor, eu tô indo repetir, ué, por quê? Nossa, você vai repetir? Não, você não vai repetir. Como assim eu não vou repetir? Não, você já comeu demais, meu Deus, você viu o tamanho do prato que você já fez? Você comeu um prato grande. E, gente, não era grande. Era grande para ele, que comia 2 pistaches e já estava feliz. Não era um prato grande, gente. Não tinha nem uma colher de arroz e de feijão no prato dela. Realmente, sério. E ele simplesmente, gente, proibiu a moça de repetir. E como eu falei pra vocês, ela estava num estágio do relacionamento que ela tinha medo dele. Ele não batia nela, mas ele fazia muita pressão psicológica, muita mesmo. Todos os dias, todas as vezes, todas as situações. Ela não tinha paz. Não tinha um momento assim no relacionamento que ela falava: Ah, isso aqui é bom. Ah, não, mas isso aqui ele é bom. tinha algumas coisas que ela admirava nele, mas não tinham momentos de paz. E, gente, ela ficou muito triste. A família dele começou a falar: Não, tá doida? Vai repetir sim, menina. Vem repetir, vem repetir. até fizeram um prato pra ela e colocaram na frente dela. E ela não comeu, porque ele ficava dando aquela olhada pra ela. Sabe aquele olhar que só de olhar assim a pessoa já te fuzila? Pois bem, gente, ele fez isso. E ela não comeu, ela não repetiu. Isso cortou meu coração, sério. Pode ser que muitos de vocês aí escutando devem, ou não sei se estão julgando a Joana aqui, né? Ai, nossa, mas que idiota, por que ela não levantou e foi lá e pegou? Mas, gente, não é assim. Quem já passou por um relacionamento abusivo, por violência doméstica ou violência psicológica, aqui entende que não é bem assim. É uma pressão que você tem medo ali da pessoa. E era isso que ela sentia. Por mais que ela tinha ódio, raiva, sabia que estava certa, sabia que ele era um escroto, ela ainda tinha o medo que prevalecia. Então, nesse dia, ela ficou com uma pontada perfurou o coração. Porque uma coisa é você proibir a pessoa ou ser escroto, outra coisa é você falar para a pessoa que ela não vai comer e ela não come. Isso é cruel. Naquele dia, a nossa musa voltou para casa transtornada, de dor, de tristeza, de confusão. Aonde estava aquela menina tão alegre que as pessoas admiravam, que enchia, sabe? Quando entrava num lugar, enchia o lugar de alegria. Cadê? Cadê aquela Joana? E aí ela lembrou de uma coisa. Se ela ia sair desse relacionamento, ela precisava de força. Então, lembra que eu falei pra vocês quando ela achou coisas no celular dele um dia à noite? Ela mandou os prints, as conversas com a ex-namorada que ele tinha. Tava tudo no celular dela agora, só esperando o momento, né? Momento, gente, que tava demorando pra chegar, porque daquele acontecimento em que ela viu as conversas até esse dia mais ou menos da feijoada, foi quase um
ano. 1 ano. Então, sim, nesse 1 ano aconteceu muitas outras coisas, tá? Ela catou mais conversas, mais comportamentos esquisitos. Ela chegou aí num casamento com o Daniel em que toda a equipe do trabalho dele estava lá. Ela conheceu alguma daquelas meninas que ele chamava de bebê e princesa e ela percebeu que eles tinham comportamentos esquisitos até mesmo na frente dela, olhares. Ela catou tudo. E ali ela percebeu que infelizmente ela era uma bela de uma corna. Eu tô usando palavras dela aqui. Ela falou: Pode me chamar de corna, porque eu era corna, eu era desconfiada, mas como eu nunca peguei uma traição de fato até ali, eu ficava tapando com a peneira. mas na real, ela sentia que ela era corna, gente, diariamente, né? Porque se ele trabalhava com essas meninas e, sei lá, pegava alguma delas, provavelmente ela era corna toda semana, tá? Isso aqui são palavras dela. Ela falou: Pode colocar lá, porque eu não quero que ninguém viva exatamente o que eu vivi. a gente sabe, nenhuma experiência é única. Então ela estava passando ali, gente, há 3 anos. 3 anos num relacionamento horroroso, abusivo, tóxico, violência psicológica, um cara péssimo, uma família da parte dele que não era amorosa com ela, que via como ele a tratava e também não, sabe, não fazia nada, gente. Ai, sei lá, você tá vendo que seu filho trata uma mulher daquela maneira e você não fala nada, só passa a mão em cima da cabeça. Ele tinha aquele exemplo em casa dos pais também que, enfim, não era muito legal. É complicado. E aí, passou todo esse ano aí de mais trancos e barrancos, teve o episódio da feijoada e depois desse dia, ela resolveu que ela tinha que sair. Ela tinha que sair desse relacionamento, gente, não tinha mais como. Só que pra sair, ela ia precisar de forças, de força. Ela não tinha força. Ela queria que ele desse um motivo. Já tinha muitos, né, meu amor? Tinha muitos aqui, né? Posso listar pra você. Só que só chegar lá, confrontar o Daniel com os prints, isso e aquilo, ela tinha medo que ele conseguisse, sabe, virar a cabeça dela de novo. Então, ela queria se certificar que o plano dela não ia ter falha. Então, o que que a nossa musa fez? Há 1 ano atrás, quando ela achou esses prints, ela conseguiu descobrir a senha daquele aplicativo Find My iPhone. Eu não sei se o nome em português é o mesmo, eu acho que é, né? Aquele aplicativo que quando você perde o celular, você coloca lá seu login e senha, e aí, enfim, se o celular estiver conectado, o que nunca tá, né? Porque o ladrão já pega de cara e desliga, você consegue achar onde está o seu celular. Ah, deixa eu dar uma dica aqui de utilidade pública para vocês, muito boa. Se vocês moram no Brasil, que é mais, infelizmente, é onde acontece mais roubo e furto, tem um jeito que você consegue bloquear o seu celular. Então, caso o ladrão pegue, a primeira coisa que ele faz, o que que é? Colocar seu celular em modo avião e desligar. O que dá para fazer sem ter sua senha, né? Todo mundo sabe que o iPhone permite que faça isso. Mas tem uma atualização, joga aí no ChatGPT, no Google, tá? É muito fácil, você vai lá e muda nas suas configurações, que você consegue bloquear. Então, se o ladrão pega o seu celular, ele não consegue colocar em modo avião e nem desligar. Mesmo que ele faça isso, aparece na tela que o celular ainda vai estar como achável, entendeu? Então, galera aí que tá com medo do celular ser furtado, roubado, se fizer isso, a gente ainda consegue descobrir se o seu celular tá na Paulista, tá na Consolação, tá no Rio de Janeiro. Então, fica a diquinha aí pra vocês, tá bom? Mas voltando aqui pra nossa história. Nossa musa descobriu a senha do Find My iPhone e agora ela conseguia ver todos os passos de Daniel. Se ele estava na agência, se ele estava no caminho, se ele estava em casa. E outra, ela conseguiu, e ela nem sabe como, sincronizar o iCloud dele na galeria dela. Então, além das fotos dela, que ela tirava ali na câmera, toda foto que ele tirava e que ia para o iCloud dele, né, que vai salvando automaticamente ali na nuvem, ela tinha acesso. Como assim? Vamos supor que o Daniel vai almoçar e tira uma foto do prato dele de feijoada. Filho da puta. E, né, só tira ali na galeria dele, beleza. Quando essa foto sincroniza na nuvem dele, que às vezes acontece na hora, automático, a foto subia
pro celular da nossa querida Joana. E ela conseguia ver todas as fotos do Daniel. Agora era questão de tempo, de esperar para ver se ele saía para algum lugar misterioso ou se ela via alguma foto ali na nuvem dele. Um mês se passou e durante esse mês ela todos os dias entrava para ver se ele estava indo da agência para casa, da casa para agência. E naquele mês tudo parecia tranquilo. Ela chegou a ver umas fotos de mulher pelada e umas coisas meio péssimas, mas nada também que ela não estava esperando. Até porque homens compartilham, né? Essas fotos aí, às vezes vídeo de mulher pelada. Enfim, não era uma coisa que ela ficava muito abalada. Até então, ela nem conhecia a mulher daquelas fotos. Parecia ser fotos mesmo compartilhadas em grupo, essas coisas, sabe? Mas, um dia, uma foto chamou muita atenção dela. Primeiro, era uma selfie de uma menina que ela já tinha visto. Quem que era essa menina? Era uma moça da internet, uma influencer. Nada daquelas famosas, gente, nada disso, nem nada a ver com isso aqui. Mas essas influencerzinhas aí, que tem, sei lá, 20 mil, 25 mil, que só fica tirando foto no espelho, foto do look, foto conceitual, foto aesthetic, aí posta uma foto preto e branco, aí posta uma foto na sombra. Sabe essas influencers que ganham vida assim com essa criatividade? Então, acho chique, né? Não entendo, mas acho chique. Era uma dessas. E ela pensou, Nossa, eu conheço essa menina. e aí, quando ela foi ver na rede social, ela percebeu que o Daniel e essa menina se seguiam. Ok. Ela chegou a confrontar o Daniel algumas vezes sobre essa menina. Ele disse que não, que era só uma conhecida, nada a ver, amiga de um amigo. Não era uma menina que ele tinha achado na internet, assim, começado a conversar. Mas, pelo menos, ele deu a cara a tapa e falou que conhecia a menina. Ok. No começo, eram só selfies. Até que um dia, a Joana abre o celular dela. Ela estava viciada, gente. Ela abria o celular dela a todo momento para ver se tinha sincronizado alguma foto nova que vinha direto do álbum do Daniel. E nesse dia, ela abriu o celular e ela quase teve um ataque do coração. A foto que ela estava vendo era Daniel e essa menina aí, influencer, na cama do motel. E ela sabe que é um motel por quê? Porque os dois estavam peladinhos na cama, enquanto ele segurava o celular e tirava uma foto do espelho. O famoso espelho no teto do motel, sabe? Enfim, esse mesmo. E ele tava tirando ali uma foto, a foto tava com flash. Por conta disso, o rosto dos dois estava um pouco apagado, assim, com aquela luz, né? Você sabe que tirar foto com flash em espelho é burrice. Ai, eu não me aguento, sério, eu tô dando risada de nervoso, porque o cara trai, vai no motel com a menina, que a mulher dele já tá desconfiada, e tira uma foto no espelho, pelado com ela. Você acha que homem pensa, Você tem que ser muito filho da puta, sério. E agora, a nossa musa tava ali, tremendo, com a prova viva de uma traição. Porque, gente, pelado no motel não tem como, né? Você falar que tava lá brincando do quê? De casinha? Esse dia foi um dos dias, assim, que ela ficou mais abalada, assim, mais triste, apontada no coração. Como eu falei pra vocês no começo, toda vez que ele fazia alguma coisa, ela sentia dor física no peito. A dor bem física mesmo, assim, doía mesmo. O sentimento era de raiva, mas também de alívio. Porque finalmente, agora, ela sentia que algo dentro dela tinha se quebrado e que nunca mais voltaria para o lugar. Mas o que aconteceu e o que ela fez depois disso, vocês só vão saber na parte 2. Ei, coisa boa, né? Deixar vocês curiosos, que eu adoro. Gente, a gente vai encerrar a parte 1 por aqui da história da Joana e do Daniel. Depois de amanhã, vocês já conferem a parte 2. E como sempre, eu vou dar um pouquinho de spoiler do que vocês podem encontrar no próximo episódio. Bom, a gente vai ter aí brigas, a gente vai ter uma vingança deliciosa e vai ter um barraquinho também para fechar o episódio, né? Só para dar aquele tom gostosinho da semana.
Se você ainda não é nosso apoiador, saiba que lá você encontra histórias muito, mas muito mais absurdas e cabeludas. Então, o link tá aqui na descrição para receber 2 histórias a mais por semana, tá bom, meus amores? Mais uma coisa, lembrando, nosso aniversário tá chegando, falei no começo do episódio. Se você quiser concorrer a essa assinatura e ficar 2 meses aí, só que, ó, de graça, escutando nossas histórias para apoiadores, manda uma história pra gente no escreveseuconto@gmail.com ou por áudio, chama lá no Telegram, independente do tema, do gênero, do que for a sua história, só por você ter mandado, você já vai estar concorrendo a esse prêmio, beleza? Final do mês que vem a gente vai sortear para vocês, então tem bastante tempo e zero desculpa para que vocês mandem. Para que vocês, aliás, não mandem, né? Tem zero desculpa para não mandar. Então, tô esperando. Fiquem ligados que a parte 2 está deliciosa. Deixem comentários de apoio para Joana e também a opinião de vocês, nosso bolão do que vai acontecer na segunda parte, ou do que vocês fariam no lugar da Joana. Um beijo, meus amores, e até já já! Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!